Moçambique. Vamos olhar para o outro tema, também mesmo relacionado a esta questão das manifestações. São 7 dias a contar a partir do dia da manhã, portanto, até a próxima quarta-feira, esta onda mais extensa das manifestações. Isso será uma paralisação quase que total da atividade econômica em Moçambique. Clésio, mais 7 dias ininterruptos da atividade econômica. Nunca tivemos uma situação dessa, sempre tivemos um período de entrega, eram 3 dias, depois parava-se os 2, 3 dias, depois avançava-se para outra fase. Agora são 7 dias ininterruptos, sem atividade econômica, praticamente tudo parado. O que é que pode-se esperar da nossa economia nos próximos dias? Estamos numa quadra festiva que já se anunciou, mesmo de forma não oficial, mas por um dos candidatos à corrida à Ponta Vermelha, de que é melhor cancelar as festas do Natal e do final do ano. E temos esses 7 dias também sem a atividade econômica, entre outras atividades que ocupam os moçambicanos. Edson, de facto estamos aqui, um dos candidatos presidenciais já anunciou aqui a nova fase, portanto a quarta fase da quarta etapa e designou 4x4. Se nós vemos aquilo que significa um 4x4, significa um carro todo terreno. E é um cargo para naturalmente enfrentar terrenos adversos, porque de facto é uma questão em que nos deixam aqui com complicações. Daí é que é preciso ter viaturas de trações mais robustas, não é? E isto vem, portanto, a encaixar perfeitamente naquilo que são as suas convocatórias, nas suas medidas. Estamos a falar de aqui encerramento de fronteiras, encerramento de portos, aeroportos e também não pagamento de taxas de portagem. Portanto, aqui que vem naturalmente consubstanciar... E também uma indicação das empresas para não pagarem as taxas e os impostos ao Estado moçambicano. Exatamente, também é uma indicação para não pagar, portanto, aqui as taxas de impostos ao Estado, que vai também complicar as finanças públicas. Porque, conforme a narrativa de sempre, já dissemos que as manifestações, de facto, têm aqui, de forma propositada, em vista a ferir a economia, não é? Para pressionar naquilo que eu entender do candidato presidencial, Venâncio Mondlane, para se trazer a verdade eleitoral, não é? Então, daí, a meio a tudo isto, se nós formos a pegar com aquilo que nós já temos, que foram os 10 dias de manifestação. É verdade que não foram tanto assim, de forma sucessivas, foram 10 dias com algum relaxamento, algumas brechas para recuperar o fôlego. E nós agora estamos num ambiente de 7 dias, podemos aqui prever ou vaticinar uma escala adversa para a economia nacional, porque se nos 10 dias, há aqui já dados, já métricas que dão conta que a economia perdeu cerca de 300 milhões de dólares, como um corolário das paralisações nos 10 dias e também, portanto, perda de oportunidade de negócios, destruição, portanto, de alguns bens públicos e privados, tudo isto vai, portanto, computar-se e depois tem um resultado igual a 300 milhões de dólares, o que corresponde a cerca de 2,2% do PIB. Se vamos passar agora para 7 dias de forma sucessiva, sem interrupção, estamos aqui a dizer de que podemos ter aqui perdas tanto superiores aos 10 dias, que até que houve aqui algumas interrupções, porque estamos a falar de E esse anúncio de 7 dias tem uma particularidade de que é paralisação total, diferentemente dos outros movimentos anteriores em que não havia esta paralisação total. Aqui a indicação é de que tudo deve parar. Exatamente, tudo deve parar. E depois começamos por ser lugares fulcrais. Fronteira, se vamos à fronteira de Libumba e Ressano Garcia, que é, portanto, um polo para aquilo que tem que ver com mercadorias. Estamos a falar de mercadorias, bens alimentares, estamos a falar também de transporte de cargas, falamos até, portanto, o corredor de Maputo, a N4, que vai, portanto, escoar produtos para o porto de Maputo. Naturalmente que vai haver uma disrupção na cadeia logística das empresas, que vai afetar aqui de forma severa e vai impactar aqui para o Banco Central mais uma vez, porque o Banco Central vai aqui tomar, permita-me a expressão, um quebra-cabeça, porque se o Banco Central faz uma avaliação de riscos, portanto, e incerteza, sob o ponto de vista daquilo que tem a ver com a inflação, há um dígito, e ele diz que, portanto, há aqui manutenção das projeções favoráveis que possam consubstanciar com uma dose de conforto que a inflação vai manter-se a um dígito. Se com esta nova onda, esse 4x4 que está a ser invocado para a economia, portanto, pode crer que vai haver aqui uma dor de cabeça, porque vai haver uma disrupção na cadeia produtiva. Portanto, vai haver uma falta de produtividade para os setores, tanto da cadeia também produtiva, porque alguns setores vão receber matéria-prima,
vão produzir, mas não vão ter como escoar, porque há um bloqueio. E alguns setores vão ter até todo o ambiente fértil para produzir, mas não vão ter como receber a matéria-prima. Portanto, e desta vez, estas manifestações não visam só ferir a economia nacional, também vão ferir aqui mercados globais. Portanto, porque se nós fechamos aqui os pontos de relações de Moçambique e os outros mercados globais, falamos de portos, aeroportos e mais alguns corredores, portanto, de desenvolvimento, corredor de Maputo, corredor da Beira, corredor de Nacala e de Nampula, portanto, se está tudo paralisado, estamos a dizer de que automaticamente os países do Interland vão se ressentir com as manifestações, porque são países que não têm acesso, portanto, a infraestruturas aos mares e, naturalmente, depois não têm também acesso de forma direta às plataformas logísticas, não é? Estou a falar de portos, porque não têm acesso ao mar. Daí esses países, portanto, exportam... Aí, pois, já entramos na questão do direito internacional. Como é que salvaguarda-se esse ponto? Porque esse país, o fato de não ter acesso ao mar, mas há que olhar para a questão também do direito internacional, o fato de Moçambique ter acesso ao mar, mas há que permitir que a mercadoria desse país transite para o destino. Naturalmente, pois aqui vai entrar a questão também do direito internacional, mas pronto, isto é uma questão, primeiro, política, não é? Porque a política interna em Moçambique é caracterizada por um momento de estabilidade e é preciso que primeiro se resolva isto, porque nesse diapasão político, depois há um candidato que encontrou uma oportunidade fértil para ferir a economia como forma de pressionar tanto para algumas decisões políticas, não é? Então, acaba sendo uma pressão interna também com consequências com os países que fazem comércio com Moçambique. Naturalmente, para depois convocar esses países, porque isto é uma pressão, é estratégico, não é? Porque o candidato percebeu que, exercendo uma manifestação, do seu ponto de vista interno, portanto, pode não ter o impacto se convocar uma manifestação que vai ferir sensibilidades econômicas externas, sobretudo regionais, não é? Para depois aqui tanto aqui impulsionar ou motivar as decisões políticas regionais, porque se nós estamos aqui a falar de país do Interland, naturalmente depois vai ser convocada aqui uma extraordinária com a SADC, tanto vai aqui pressionar algumas decisões políticas que podem ir ao encontro, de encontro com aquilo que tem a ver com as suas, aquilo que são, portanto, os seus desígnios. Estou a falar do candidato que vai invocar essas manifestações. Então, é de facto aqui um problema político que vai sempre resvalar-se, portanto, na economia. E dessa vez, conforme eu havia dito, portanto, vai aqui ferir Porto de Maputo, Porto de Beira, Porto de Nacala, portanto, já estão convocados, que é para se encerrar. Os aeroportos também. Portanto, aqui as ligações e também tem aquilo que tem a ver com business match, que são os encontros de negócios, portanto, oportunidades de negócios. Há empresários que precisavam viajar de diversos pontos para Moçambique, como também há moçambicanos que precisavam de viajar de Moçambique para diversos pontos para fazer aquilo, ou para dar aquilo que é a continuidade de algumas, portanto, plataformas de negócios que já estavam geradas, para que, portanto, pudesse florescer um ambiente de negócio, um ambiente de investimento, mas com esses bloqueios, naturalmente também vai haver uma disrupção naquilo que é o business match, vai haver uma disrupção nas cadeias logísticas, vai haver uma disrupção naquilo que é a cadeia produtiva e, naturalmente, vai afetar a produtividade e, consequentemente, a produção. E depois vemos no ambiente em que a atividade econômica já ressentia-se. Se formos a ver aquilo que é a performance da atividade econômica do terceiro trimestre em 3,7%, e desta vez até a indústria extrativa ressentiu-se, porque se formos a ver aquilo que aconteceu no segundo trimestre, quando a atividade econômica estava em 4,5%, sobretudo aqui com o ímpeto da indústria extrativa, que tendo contribuído com 17,6%, para este terceiro trimestre, temos aqui 3,7% da atividade econômica, mas uma contribuição apenas de 6,4% da indústria extrativa, o que mostra que as manifestações já estão a ter impactos significativos na economia em todos os segmentos, porque antes, quando falamos dos 10 dias primeiros, aqui o rosto das manifestações, até recordo, Edson, estivemos aqui com representantes da FEMATRO, tivemos aqui representantes do comércio informal, porque este aqui era o rosto, portanto, a linha da frente destes problemas aqui, portanto, tem que ver com as manifestações. Mas agora, isto já transcendeu ao comércio, o serviço, tanto a hotelaria e restauração, mas todos os outros setores acabam aqui a reboque a ser atingidos por esta onda de manifestação. E, naturalmente, a economia, nestas alturas, se tivesse voz a falar, poderia ter dito maldita hora em que houve as eleições, porque depois das eleições é essa convocatória, portanto, as manifestações que depois resvalam sem problemas econômicos, que naturalmente, aliás,
sobretudo, nesta sendo ainda da política monetária e também tem que ver com a inflação, porque a taxa mínima é um corolário, portanto, daquilo que é a projeção e perspectiva da inflação. Esse é um ponto que vamos pegar já